Vamos agora, na sequência, o professor doutor Tiago Correia, para falar sobre educação ambiental como forma do saber ambiental. O professor doutor Tiago Correia, ele é doutor em ciências pela Unicamp, é professor pela UFTM, vice-pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Ele é presidente da Rede Latino-Americana de Pesquisa em Educação Química. Para falar sobre educação ambiental como forma do saber ambiental, professor doutor Tiago Correia, seja muito bem-vindo, bom dia, excelente palestra para você. Bom dia, Bel, tudo bem, querida? Tudo bem. Muito obrigado pela apresentação. Antes de compartilhar, eu não sei se vocês estão me vendo aí, se a Ana Paula pode a liberar o meu acesso, mas antes até de compartilhar a minha apresentação com vocês, eu acho que é fundamental comentar um pouco sobre essa incrível apresentação do Alan, que acredito que nos motivou muito e expandiu a nossa zona de conforto, né? E outra coisa que eu gostaria muito de sinalizar para aqueles que estão nos acompanhando aí, é que eu não sei se vocês prestaram atenção no que estava escrito atrás do Alan, que é seja a sua verdade, né? Eu acho importante a gente falar um pouco isso, seja a sua verdade, e como até a própria Escritura Sagrada fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a gente precisa se conhecer para se libertar dos nossos grilhões e tudo mais. E uma coisa que o Alan nos trouxe, e eu acho que é importante trazer para essa reflexão, que de fato a gente não muda a nossa essência, né? A gente não muda a nossa identidade, mas a gente muda a nossa personalidade. E eu fiquei muito feliz quando eu olhei e vi a temática, vamos dizer, central desse webinar, que é a educação como novos caminhos, né, para o pensar, sentir e agir. Eu não sei se todos têm conhecimento da área de psicologia, mas nós entendemos da personalidade justamente como essa forma de pensar, sentir e agir. Isso é personalidade. Ou seja, é possível mudar a nossa forma de pensar, sentir e agir. E é graças a essa capacidade que nós temos de transformação, né, que o Alan nos traz, que a educação, então, se torna um artefato e até mesmo um mentefato tão importante e poderoso na vida das pessoas e na mão do educador, né? Então, vou falar um pouco sobre essa transformação que nós estamos vivenciando, catalisada por este momento de pandemia, talvez não um momento tão confortável para nós, mas de certa forma vai ser um catalisador para essa transformação, para esse novo rumo da forma de pensar, sentir e agir de todos nós que estamos aqui acompanhando e aqueles que vão depois ter acesso a esse webinar. Bom, rapidamente então só vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Após toda essa explanação do Alan, eu me sinto até desafiado e se torna um desafio, né, trazer algo com tanta majestade, igual foi apresentado para vocês. Mas eu fiquei muito feliz e compartilho com vocês essa alegria em trazer algo que é muito valioso para mim, que é falar sobre educação ambiental como forma de saber ambiental. A gente sabe que por trás dos professores, ou seja, existem formas de saber, né? A gente sabe muito bem, mas se fala pouco do saber ambiental nas nossas práticas pedagógicas. E é por isso que eu vou trazer um pouco sobre este tema, que para mim é muito caro, e eu agradeço a Usina por a realização deste evento, agradeço a Bel, também a Ana Paula por este convite e a oportunidade de ser um agente de transformação nesta linda manhã que nós estamos. Então, o meu tema, como bem colocado, aí vamos falar então um pouco, breve, e espero que a minha conferência, o meu diálogo aqui com vocês desperte também alguma transformação em vocês, assim como eu tenho certeza que a fala do Alan foi catalisadora na nossa manhã.
Bom, eu acho que é importante, antes de falar sobre saberes ambientais, é a gente situar o que é essa educação ambiental que tanto se fala nos últimos anos, né? A gente fala da importância da educação ambiental, seja no ambiente escolar, ou seja, em ambientes formais de ensino, como também em ambientes não formais, na nossa casa, no trabalho e tudo mais. Mas, além de situar o que é educação ambiental, é importante a gente pensar para que educação ambiental na nossa vida, né? Como que ela se torna esse agente de transformação, sobretudo neste contexto que nós estamos vivenciando de pandemia, que é um contexto muito atípico para nós, mas a gente sabe que é um indicativo que nós precisamos mudar. É interessante a gente pensar, e não é errôneo, pensar a educação ambiental como uma forma de educação. Eu vou trazer alguns conceitos para vocês, e é importante a gente pensar que não é um erro, mas ela é muito mais do que isso, muito mais do que uma forma de educação. Também, algumas pessoas trazem educação ambiental como uma educação para, né, ou a respeito do ambiente, para o meio ambiente, no ambiente, pelo meio ambiente ou em prol do meio ambiente. O que não é também um conceito errôneo, mas não é só isso educação ambiental. Também na literatura e também nos discursos, nos trabalhos, na televisão, na mídia, nos documentos oficiais que chegam à escola, também traz que é uma ferramenta para a resolução de problemas, o que não deixa de ser também uma ferramenta, né? Mas eu gostaria de ampliar um pouco a nossa zona de entendimento, então, e a Lucia Salvé traz que a educação ambiental visa, então, induzir dinâmicas sociais, né, de início de comunicação local e, posteriormente, numa visão mais ampla de solidariedade, que é uma palavra muito importante nos dias de hoje, promovendo, então, a abordagem colaborativa, essa outra palavra muito importante quando a gente fala de educação ambiental, colaboração e crítica. E nós vamos, sobretudo, hoje discutir um pouco sobre essa dimensão crítica, reflexiva e transformadora da educação ambiental nas nossas realidades, né? E também na compreensão de autonomia e criativa dos nossos problemas que se apresentam e nas possíveis soluções. Bom, falando de tudo isso, na verdade, o que nós estamos trazendo aqui é sobre a nossa relação com a casa compartilhada, com o meio ambiente, com o universo como um todo, né? Eu não vou falar assim com a nossa casa compartilhada para não ficar possessivo, né? A terra não é nossa em termos de posse, mas é nossa no sentido de um habitat comum, uma casa compartilhada, uma casa comum a todos nós. Já que nós estamos falando no contexto que nós estamos perpassando, vivenciando, é importante, eu acho que trazer um pouco dessas imagens para a gente refletir. Eu trago aí uma imagem da China, né, do território chinês, em janeiro de 2020 e fevereiro, ou seja, o início da pandemia que nós estávamos aí vivenciando. Ou seja, já estamos em longos 7 meses isolados, porém não solitários, né, mas no isolamento e vendo esta curva e os acontecimentos, a ocorrência de todas as mortes que, de certa forma, nos mobilizam, nos sensibilizam a pensar um pouco sobre tudo isso que nós estamos passando, né? Qual é a condição, nossa condição humana, planetária, hoje. E é interessante a gente ver nessa imagem, por exemplo, a China em janeiro e esse borrão aí, uma cor ferrugem, na verdade é a contaminação do ar da China em janeiro. E depois em fevereiro, como isso se dissipou, ou seja, como um mês de paralisação, ou seja, um mês de descanso da atividade antrópica, da atividade humana, como a Terra reagiu à contaminação, ou seja, foi muito rápido. A gente viu como ela se adapta muito rápido a essa paralisação do homem, né? Por exemplo, essa imagem também de uma grande cidade na China,
no janeiro e fevereiro, ou seja, a gente não conseguia contemplar a visão por causa da contaminação atmosférica, e é muito importante essa palavra que eu trago para vocês, contemplação. Uma coisa que a pandemia e o contexto nos ensina é que a gente estava numa vida extremamente ativa, e acho que é importante pensar não só na vida ativa. É evidente que uma mente ativa, um corpo ativo faz bem para a saúde mental, mas não só uma atividade, uma vida ativa, mas uma atividade contemplativa. É isso que nós precisamos também, parar e contemplar o nosso entorno. Outra coisa que eu trago para vocês, os canais de Veneza, por exemplo, que tem a sua beleza natural, mas não era uma água tão translúcida aí. E os animais, há muito tempo, não eram vistos, como golfinhos, nós temos aves aí, e como, em um curto prazo de tempo, a natureza se mostrou presente, né? Como isso é importante. Nós vivenciamos também um contexto de isolamento ou distanciamento social nesta outra imagem, e assim também a era das lives, né? Como nós estamos aqui, essa conferência poderia ser muito bem presencial, o que seria muito positivo nas interações humanas, porém, nós estamos aqui, cada um no seu aconchego, nos intemperismos do lar, né? A gente sabe muito bem, eu até peço desculpas se algum barulho, às vezes o cachorro está latindo, mas nós estamos, na verdade, nesse imperativo, né? Vivem existencial hoje. Outra imagem que eu compartilho com vocês, eu acho que é importante para a nossa reflexão, por exemplo, o Wuhan, né, que foi o epicentro da pandemia, hoje retomando as aulas na educação básica, e nessa imagem totalmente atípica que nós vivenciamos e estamos acostumados, né, cada um com seus instrumentos, no seu espaço, aí até próximo, porém com um tapume aí, a máscara e tudo mais, que a gente já está um pouco acostumado já. Uma outra imagem que ela não condiz com a realidade da arte, mas de Tarsila do Amaral, que são os operários, por exemplo, só uma ressignificação dessa arte, os operários todos com máscara, né? E é isso que nós vivenciamos hoje, essa transformação visual, quando nós saímos na rua, vamos aos estabelecimentos e tudo mais. E eu acho muito importante e trazer esse resgate, por exemplo, dessas duas imagens à direita, que seria, na verdade, na década de 1956, por exemplo, década de 50, que teve um surto de tuberculose, isso nos Estados Unidos. Não é um vírus, mas é interessante de pensar o conceito de escolas abertas. Aí vocês podem perceber que as escolas, a sala de aula, né, foi transportada, né, para os ambientes externos, justamente pela questão do fluxo de ar e impedir que as pessoas se contaminassem. Então, olha os professores, as crianças, e é algo muito parecido com o que a gente está vivenciando hoje, né? Volta às aulas ou não volta, né? E até mesmo as nossas atividades laborais, ou seja, o trabalho, houve uma ressignificação. E tudo isso para a gente pensar, né? Acho que o aspecto visual tem o seu apelo, fala por si só, e é importante a gente pensar em tudo isso. E a pandemia, então, a gente poderia pensar, é um problema de saúde ou seria um problema ambiental? E isso é uma pergunta, uma inquietação que eu trago para todos vocês que estão nos acompanhando, para pensar um pouco. Ela seria um problema de saúde ou também um problema ambiental, né? Bom, sobre isso, é interessante pensar que a pandemia ela traz uma condição do mundo natural ecologicamente desequilibrado, né? E isso é evidente, eu não preciso nem dissertar e discorrer sobre isso, que a gente já percebeu muito bem que as coisas estão desequilibradas no ambiente natural. E é interessante a gente pontuar também, por exemplo, o surto de ebola de 2013 na África Ocidental também foi resultado de significativas perdas florestais,
coisa que a gente não fala tanto sobre isso. Assim como a gripe aviária, que surgiu após uma onda de incêndios e devastações florestais na região da Malásia, né? A gente fala muito do vírus como uma criação humana, etc., mas a gente não dá pouca atenção, na verdade, para tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que essa semana ou este mês vivenciamos e vimos também o que está passando no Pantanal, que é uma área, sobretudo alagada, que tem como da sua natureza ser uma área alagada, ter um período tão longo de estiagem, tão longo de seca, e a gente vendo onça-pintada, que é um animal símbolo do Pantanal, sofrendo, o olhar desse animal fugindo da queimada, e a gente sabe que é, de fato, uma ação antrópica, uma ação humana sobre este ambiente, né? Ou seja, está desequilibrado totalmente a nossa relação com a natureza, com a nossa casa compartilhada, o nosso bem comum. Por isso, eu trago para vocês aqui um prelúdio e aqui uma canção, Laudato Si, né? E até vocês podem, quem está nos acompanhando, poxa, o que tem a ver uma palestra, uma fala sobre saberes ambientais e educação ambiental e uma canção, né? Aqui uma partitura. Bom, na verdade, o Laudato Si é um prelúdio, isso do século XIII, contado por Francisco de Assis, ou seja, não é um autor desconhecido para muitos, né? E por que eu trago o Laudato Si num dialeto húngaro? Significa louvado seja para o nosso diálogo, para a nossa conversa desta manhã. Laudato Si também foi o nome dado à segunda encíclica papal, né, do Papa Francisco, em junho de 2015, que seria Laudato Si, o cuidado da casa comum, da casa compartilhada. E, curiosamente, alguns meses depois, a ONU lançou os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que seria fome zero, saúde e bem-estar, cidades comunitárias e a questão da sustentabilidade, erradicação da pobreza, água potável, todos esses objetivos lançados em setembro, que de certa forma dialogam com essa encíclica Laudato Si. Eu não sei vocês, os professores que estão nos acompanhando, independente de ser católico ou não, eu até falo de uma condição, de uma pessoa que não é católica, mas contemplei muito essa encíclica, que acredito hoje que ela é um dos documentos mais atuais e um dos mais extraordinários documentos sobre educação ambiental que nós temos. Muito interessante, por exemplo, de a gente discutir sobre condição planetária nas nossas salas de aula. Então, você que não teve acesso, independente da sua conduta religiosa, entre no Google lá, digita Laudato Si, encíclica, vocês vão ter acesso na íntegra a esse documento que é muito interessante. Às vezes, a gente está resgatando falas e algumas reflexões, interpretações sobre tudo isso que nós estamos vivenciando. Bom, então, curiosamente, em setembro a ONU lança esses objetivos e também hoje se fala da Agenda 2030, né? O que esperamos para 2030? E, evidentemente, muitas das coisas são utópicas, porém, nós sabemos que podemos chegar lá a partir do momento que a gente se posicione e seja, de fato, agente dessa transformação. E como o Alan bem colocou para a gente aqui nesta manhã, o papel fundamental do educador, ou aqui se fala no neuroprojeto, ou seja, nessa ressignificação da relação do ser humano com o seu ambiente compartilhado e também com a biodiversidade. Não a biodiversidade lá do Pantanal, da Amazônia, mas a biodiversidade dentro da sala de aula, de dentro da nossa casa.
por exemplo, quando eu falo de biodiversidade, seria essa forma de pensar, sentir e agir de cada pessoa, o respeito a essas maneiras de olhar para o mundo e interpretá-lo, né? E também as formas de se posicionar neste mundo. Bom, falando sobre essa encíclica, é importante a gente falar, eu só vou trazer uma citação, por exemplo, do Ban Ki-moon, que foi secretário da ONU, se eu não me engano, de 2007 a 2017, que ele trouxe, na verdade, que a encíclica papal nos indica que as mudanças ambientais devem ser vistas como uma questão moral no mundo. E é importante a gente pensar um pouco sobre isso. E neste contexto, depois eu gostaria de, depois de apresentar, na verdade, este prelúdio, a encíclica ela vai ser retomada, né, neste seminário, lá no final, junto com a educação ambiental e todas as ideias que nós vamos construir, como um antídoto, na verdade, contra as forças pessoais, né, de pessoas, sistema de governo que negam o cuidado da casa comum. Bom, é importante, depois de refletir um pouco sobre todo esse desenvolvimento insustentável que nós vivenciamos, né? E a partir dos objetivos de desenvolvimento sustentável, como chegar a isso, pensar um pouco nas pessoas, na questão da prosperidade, no caminho para a paz, como se dá as parcerias para que isso seja possível e pensar no planeta como um todo. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de 3 esferas, a esfera ecológica, social e econômica, né? E na sinergia, ou seja, na relação entre essas 3 esferas, nós temos o desenvolvimento sustentável, que tem se revelado como desenvolvimento insustentável, principalmente quando a gente pensa na nossa relação entre produção e consumo das coisas, como nós nos relacionamos com nossos bens de consumo e como nós educamos as futuras gerações. Mais importante do que pensar que planeta queremos deixar para as futuras gerações, é pensar que futura geração vamos deixar para o planeta, né? Então isso é muito importante um educador pensar. E nessa sinergia, nessa relação entre a esfera ecológica, social e econômica, o grupo de pesquisa do Sorrentino, um professor lá da Exalc, Escola Superior de Agricultura, ele fala que é importante a gente pensar sobre, para ter um desenvolvimento sustentável, é preciso ter terra, teto e trabalho para as pessoas. É preciso ter saúde, educação e natureza, e também cidadania, comunicação e espiritualidade. E é importante entender espiritualidade não como religião, tá? Isso é muito importante evidenciar. Não estou aqui, de fato, pregando nenhuma religião. Bom, e tudo isso, na verdade, traz o que de essência para esta fala, para esse seminário, e eu acredito para todos os outros, esse sentimento de revolução. E a pandemia, o contexto virulento que nós estamos vivenciando hoje, é um contexto de revolução. E vamos entender essa palavra de revolução como contexto de transformação, né? Eu acho que o Alan nos trouxe uma abertura fantástica e nos traz elementos para pensar essa transformação também. Bom, são tempos de oportunidade e oportunidade de transformação. E para isso eu trago uma pequena reflexão que a lagarta ela não precisa de um milagre para se transformar, ela precisa de um processo, né? Então, qual seria o processo que nós precisamos enquanto comunidade, enquanto guardião, vamos dizer assim, de toda essa beleza natural? Qual o processo que nós precisamos para essa transformação? Seria uma pandemia? Seria tantas mortes, por exemplo? Ou algo não tão drástico como isso que nós estamos vivenciando? Será que precisaríamos de algo tão incisivo, tão impactante na nossa vida para este processo de transformação? É algo que eu deixo para a gente pensar também. Essa transformação também nos leva a pensar numa nova racionalidade, ou seja, uma nova forma de pensar o mundo, pensar, sentir e agir no mundo também. Ou seja, de mudar essa nossa personalidade, essa nossa
ecologia social, ou seja, forma de interagir com as pessoas e com o meio também. Falando um pouco de cultura, infelizmente a pandemia não permitiu, mas no MASP, por exemplo, em São Paulo, o primeiro semestre, este artista, o Denilson, que é um indígena, ele ia trazer para nós e compartilhar essas imagens, a sua arte, por exemplo, uma imagem de satélite, né, uma foto, onde ele mostra o desmatamento, mas você vê aí, no fundo, um índio, né, e até mesmo uma ressignificação do quadro da Mona Lisa, isso a partir da ótica, do lugar da onde fala um indígena. Então, infelizmente, pessoalmente, a gente não pode ir a São Paulo para verificar e contemplar essas obras, mas eu trago para vocês que eu acho que o contexto de pandemia não nos impediu de ter acesso a essas duas imagens tão lindas, além de todo o acervo, vamos dizer, as outras imagens que o Denilson nos traz. Bom, falando sobre a ideia de educação ambiental, como eu falei, embora nos últimos anos a gente fale muito sobre educação ambiental, não é uma ideia recente, tá, gente? Desde 1940, que na verdade se inaugurou os grandes movimentos conservacionistas, né? Já se fala um pouco de educação ambiental, talvez não neste conceito. O termo em si ele surgiu em 65 durante uma conferência em educação na Grã-Bretanha, ou seja, ele nasce como uma necessidade de transformação humana, e desde então a educação ambiental ela se consolida, né, numa perspectiva pedagógica e de intervenção política. E quando eu falo política, não é partidária, mas é de posição, de ideia. E ela também se revela como um vasto campo científico e acadêmico, né? A academia, a universidade hoje tem pesquisado muito e a escola tem considerado essa dimensão da educação ambiental na transformação humana. Os primeiros registros, por exemplo, de 1948, do encontro da União Internacional para a Conservação da Natureza em Paris. Em 68 tivemos também, historicamente, e eu não vou ficar pontuando e entrando no contexto, mas o Clube de Roma, que é muito citado. Em 72, a Conferência de Estocolmo, onde teve a inserção da temática na agenda internacional. Em 75, nós tivemos o lançamento do Programa Internacional de Educação Ambiental, em Belgrado, na atual Sérvia. Em 77, a primeira Conferência de Educação Ambiental, ou também chamada de Conferência de Tbilisi. E em 87, o termo, né, desenvolvimento sustentável se torna uma questão política internacional. Em 81, nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente. E em 88, é interessante de falar que a Constituição Federal, no artigo 225, ele já prevê e traz a educação ambiental na Constituição, ou seja, não é algo tão recente e está previsto nos documentos, nos marcos legais, seja da escola, como também na Constituição da Cidadania. Em 92, a Rio 92, Eco 92, ou Cúpula da Terra, ou também chamada de Agenda 21, que foi muito citada nos jornais na época. E em 98, o conceito de química verde também é outro conceito que entra, vamos dizer assim, neste contexto, neste bojo, para discutir educação ambiental, condição humana, responsabilidade social e tudo mais. E eu gostaria de dar ênfase em 1999 com a Política Nacional de Educação Ambiental, o PNEA, que a gente costuma chamar. Então, o que eu apresento para vocês aqui é toda uma trilha ecológica que em 2012 nós tivemos o Rio +20, né, para trazer um pouco sobre quais são as condições e para onde queremos chegar com tudo isso que nós estamos vivenciando. Para os educadores que estão aqui nos acompanhando, é fundamental conhecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Se você não teve acesso ou não conhece, digita também lá no Google que
é um documento muito enxuto, muito fácil, uma linguagem bem bacana, seja para trabalhar em sala de aula ou não, mas que vale a pena que todo educador ou todo professor em processo de formação conheça as diretrizes curriculares para saber como trabalhar a educação ambiental, né? E no artigo 2º, essa diretriz traz que a educação ambiental é uma dimensão da educação, o que não deixa de ser, mas eu vou criticar um pouco essa dimensão da educação. E ela é uma atividade intencional da prática social, ou também podemos dizer da prática pedagógica, né? E ela tem relação com a natureza e com os outros seres humanos, né? Numa relação ética, ou ética ambiental, que a gente chama. Por que eu estou criticando essa dimensão da educação? Eu, particularmente, como educador ambiental, não vejo a educação ambiental como uma dimensão da educação, mas sim como a educação ambiental sendo a própria educação hoje, ou uma educação planetária, que a gente pode chamar. E quando a gente fala de educação, é importante pensar qual o conceito de educação que nós temos. E eu gosto muito deste conceito que eu compartilho com vocês, que seria o conceito de educação como processo constante de criação do conhecimento, de busca de transformação e reinvenção da nossa realidade pela ação, reflexão e ação humana, ou seja, pensar e intervir sobre o meio. Essa definição não é minha, tá, gente? Mas como o Alan já citou ele, é o Paulo Freire que traz essa definição de educação, que eu acho genial, porque o Paulo Freire é um filósofo, é um educador que não escreve, gente, para professores ou para alunos, ele escreve para pessoas. Então, as suas obras são muito importantes. E o Paulo Freire mesmo traz a definição e a diferença de uma educação dominadora para uma educação libertadora. E eu vejo muito a educação ambiental no contexto escolar como uma educação libertadora. Bom, o PNEA, o que ele traz que eu acho que é interessante de pontuar hoje? O artigo 5º, por exemplo, que traz como a educação ambiental que ela não é uma atividade neutra. Pois ela envolve valores, interesses, visões de mundo e, desse modo, deve assumir na prática uma forma articulada e interdependente, né, entre as áreas do conhecimento e as suas dimensões políticas e pedagógicas, né? Ou seja, a educação ambiental é, de fato, algo relacionado à nossa forma de pensar, sentir e agir sobre o mundo e no mundo em si. Falando brevemente, hoje, quando a gente fala de educação ambiental, nós temos várias matrizes ou várias concepções de educação ambiental. Eu trago apenas 3, mas nós temos, ela traz que existem mais de 20 conceitos ou definições ou perspectivas de educação ambiental, mas eu trago apenas 3, a conservacionista, pragmática e crítica. E eu gostaria de citar que não existe uma hierarquia ou uma ordem de importância, não. Porém, hoje, no atual contexto, é muito importante a gente chegar numa dimensão de educação ambiental crítica, e eu vou fazer essa justificativa para vocês. E é importante somente a gente ponderar o seguinte, que da educação ambiental conservadora e conservacionista para a educação ambiental crítica, nós temos um salto interessante para pensar a concepção, né, que seria essa forma de se relacionar e ver o mundo. Com isso, eu gostaria de pontuar para vocês, nós estamos falando, quando assumimos uma educação ambiental crítica, de uma emancipação do sujeito, ou seja, a emancipação é de fato a finalidade primeira e última de todo o processo educativo que contempla ou que assume a educação ambiental numa perspectiva crítica. E por que isso? E eu trago para vocês como sugestão de leitura o trabalho da Salvé, também disponível no Google, que é uma cartografia das correntes de educação ambiental, que é importante a gente conhecer para pensar a educação ambiental dentro da sala de aula de uma forma mais crítica, enquanto ação, enquanto intervenção do professor. Por que isso? Dentro dessas macro tendências de educação ambiental, como eu falei, as 3 principais seria a conservacionista, que
que seria aquela que vê, né, a prática educativa voltada para a preservação da natureza, o que não é errado, tá, gente? Eu não estou criticando ela, mas eu vou trazer desdobramentos e mostrar que é importante essa prática educativa voltada para a preservação ambiental, para a preservação da natureza, mas não só isso. Bom, depois nós temos a visão pragmática, que seria um desdobramento, então, dessa visão conservacionista, que seria, ou seja, ela tem um enfoque nas ações individuais e comportamentais no âmbito doméstico e privado, ou seja, aquilo que a gente faz dentro da nossa casa, né? Separar o lixo, não gastar muita água, não gastar energia e ter toda essa consciência ambiental ativa que eu vou falar aqui para vocês. E temos a visão crítica, que seria aquela que contrapõe as tendências conservacionistas, mas eu gosto de dizer que, na verdade, ela traz uma nova dimensão, ou um novo olhar sobre tudo aquilo que já foi dito, que não deixa de ser importante. Bom, na verdade, o que a gente está falando, né, ela tem como principais objetivos, essa visão crítica, a formação do cidadão crítico, ou seja, aquele que pensa sobre as suas ações e pensa no mundo, né? E pensar é bom e é algo inato do ser humano, evidentemente. Mas o que eu estou questionando aqui não é o pensamento em si, mas a qualidade deste pensamento, ou seja, a qualidade dessa reflexão em sala de aula. Isso vai nos fazer remeter, na verdade, a uma sociedade, o conceito de sociedade sustentável, que ela é capaz de observar tanto as questões locais quanto globais, as atitudes econômicas, políticas e sociais. Ou seja, seria, na verdade, uma educação capaz de fazer com que esse aluno não só olhe para o mundo, leia o mundo, mas venha intervir no mundo de forma ativa. Bom, falando sobre isso, eu também trago para vocês no artigo 17 da Política Nacional, que acho que é importante pensar a educação ambiental, os saberes ambientais e o valor da sustentabilidade, que tudo isso em sala de aula deveria, de certa forma, deveria estimular o quê? Eu trago apenas 5 desses apontamentos. Uma visão integrada, né, multidimensional da área ambiental. Mostrar que, na verdade, nós não somos seres superiores no mundo, mas, na verdade, nós temos uma responsabilidade ou uma corresponsabilidade de tutela, de cuidado e de preservação de tudo isso. Os nossos bens não são infinitos. E, na verdade, a Terra não é nossa por direito ou propriedade, mas, na verdade, é o nosso habitat. Segundo, a gente pensar como pensamento crítico. Todos esses saberes ambientais que o professor trabalha em sala de aula, por meio de estudos filosóficos, científicos, socioeconômicos, políticos, históricos, isso numa ótica da sustentabilidade, né? Valorizando então a participação, o diálogo, a escuta. A Bel colocou aí algo que me toca, ela falou assim, eu trabalho muito com a questão da retórica, acho fantástico os cursos, as palestras de retórica, mas hoje a pandemia nos mostra que mais importante do que falar bem é escutar bem, é saber escutar o outro. Então, cursos de retórica, ok, mas eu não escuto também falar de cursos de escutória, o que seria talvez algo interessante, a pessoa saber escutar o outro próximo, né? E respeitar essa biodiversidade ou essa diversidade ideológica. A questão ética também. Terceiro ponto que eu trago é o reconhecimento e valorização da diversidade dos múltiplos saberes e olhares científicos. Ou seja, é saber trazer para dentro da sala de aula os vários saberes, as várias formas de olhar para o mundo e interpretá-lo, não desvalorizando ou colocando como um sendo mais importante com o outro. Por exemplo, quando a gente fala de escola e de ciência, por exemplo, que é algo muito íntimo e tocante à questão ambiental, não se pode falar de questões de religião em sala de aula, mas é importante pensar que essa pessoa traz preceitos, traz na sua essência uma visão, uma interpretação que perpassa essa cultura dela. Então, é importante escutá-la, é importante respeitar essas formas de interpretar tudo isso que nós estamos vivenciando, né? Outro ponto são as vivências que promovem o reconhecimento, o respeito, a responsabilidade e o convívio, né?
com os demais. E, por fim, embora a PNEA traz mais itens, eu trago somente para a nossa reflexão, para não se estender demais e ter o tempo de diálogo, a reflexão sobre as desigualdades socioeconômicas e os impactos ambientais, que recaem, sobretudo, nos grupos vulneráveis, né? E eu acho que é interessante, tem autores que falam que é impossível a gente falar de uma educação ambiental crítica quando a gente olha para um contexto onde as pessoas não têm acesso de forma igual à educação, a saneamento básico de forma coletiva, onde uma sociedade é miserável, onde também uma população tem seus governantes uma cultura do rouba mais faz, também uma cultura de extorsão e do jeitinho brasileiro. Embora a gente sempre fala do brasileiro, mas não fala do brasileiro enquanto nação. É muito importante discutir isso em sala de aula. Por que não falamos do brasileiro como nação? Porque nação, na verdade, precede uma identidade. E qual a identidade do brasileiro? Quem personifica, quem na verdade materializa essa identidade do brasileiro hoje, né? Qual é o valor do brasileiro? Independente que a gente valorize muito, o brasileiro é um povo alegre, o brasileiro é um povo que dá jeitinho para tudo, mas será que isso é uma qualidade do brasileiro? Então, isso é algo que eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre essa questão dos valores e os novos caminhos da educação. Por que eu estou falando de tudo isso, gente? Na verdade, eu estou falando das condições de uma geração sustentável. Eu tenho um artigo muito interessante que foi publicado, não aqui na Colômbia, mas que ele fala um pouco sobre as dimensões da educação ambiental, seja na sala de aula ou não, que parte de uma consciência coletiva. É importante que os nossos alunos tenham essa consciência coletiva, que ele não está só no mundo, né? A partir dela, trabalhar a consciência, a dimensão da consciência ética, ou seja, da relação humana, não só com o outro, mas com as formas de vida, com as formas de expressar a vida também. E a partir disso, trabalhar uma outra dimensão, um terceiro segmento, extrato, que seria a consciência ambiental ativa, para então chegarmos nessa geração sustentável, que é a crítica que eu trago. A pergunta não é que planeta vamos deixar para as próximas gerações, mas que geração vamos deixar para o planeta, né? Então, à medida que o nível de consciência, né, ele é estabelecido, de consciência coletiva é estabelecido, a educação ambiental ela vai permitir o engendramento, ou seja, a comunicação desses outros níveis de consciência, que seria a ética e a ambiental ativa, os quais são sedimento, ou seja, são base para transformação social e cultural, ou seja, se transformar nos dias de hoje é uma transformação de cultura do ser humano, de cultura do brasileiro, de cultura dos nossos alunos. Rumo, então, a uma criação de uma geração sustentável, ou seja, uma geração com senso crítico em relação aos prejuízos sofridos pelo meio ambiente devido à ação do homem imprudente e irresponsável. E quando a gente fala de geração sustentável, nós estamos falando daquela em equilíbrio dinâmico com o outro e com o meio ambiente de forma harmônica entre os diferentes. Para eu estar encaminhando para o encerramento, já que nós estamos falando da educação ambiental e desses saberes, nós estamos falando de uma educação ambiental e saberes que contemplam uma prática educativa integrada. Por isso que a gente fala de uma educação interdisciplinar, uma educação ambiental interdisciplinar e transversal na sala de aula, contínua e permanente, né, em todos os níveis, seja desde a nossa casa, no nosso lar, ensinando os nossos filhos, por exemplo, educando os nossos filhos, como também na escola, ou seja, num outro nível de educação que seria a escolarização desses alunos, né? A educação começa de fato em casa, gente. E por que eu estou falando disso? E pensando na sala de aula, é importante a gente pensar como alternativa para trabalhar a educação ambiental e trabalhar os saberes ambientais,
é começar com questões socioambientais, por exemplo, porque são elas que vão aglutinar as disciplinas, ou seja, dar sentido a tudo aquilo que a gente trabalha. Lógica. E a partir disso, então, que é possível, então, com as questões ambientais, aglutinar disciplinas a fim de ligar os conteúdos e dar sentido a tudo aquilo que nós trabalhamos em sala de aula, para que aquela pergunta que, na verdade, se tornou uma afirmação das escolas, professor, por que eu tenho que aprender isso? Professor, aonde eu vou utilizar isso? Para que ele veja significado em tudo aquilo. O Alan colocou muito bem, na verdade a gente precisa de transformação, de uma revolução educativa, e às vezes eu tenho medo de pensar essa revolução a partir das novas tecnologias, porque existem implicações também dessa transformação, que seria o isolamento, o acesso exacerbado à informação e às vezes a falta de tempo de pensamento, ou seja, de ócio produtivo. Mas isso seria tema de uma outra fala aqui. É interessante a gente ter alguns cuidados quando a gente fala de educação no contexto escolar, porque, e até uma crítica que eu faço sempre nas minhas conferências, nas minhas palestras, é a gente pensar a educação ambiental como ações de perfumaria, por exemplo, na escola. Já que nós estamos falando de o dia da árvore, vamos plantar uma árvore, ok. Isso, despertamos a consciência ambiental ativa nos alunos. Será que isso foi, de fato, um elemento catalisador dessa transformação? Pensar em mudanças de comportamento, como isso é possível? E a gente fala muito, quando fala de educação ambiental, de conscientizar, mas eu vou trazer uma crítica nisso. Quando eu falo de ações de perfumaria, por exemplo, vamos, no dia do lixo, por exemplo, vamos ensinar a reciclar, vamos ensinar a separar o lixo, sem uma discussão mais ampla de todos esses aspectos sociais, econômicos, culturais, a gente salta de um aquário de educação ambiental, ou seja, de uma concepção muito restrita de educação ambiental, para outro aquário do mesmo tamanho. Ou seja, quando a gente fala de transformar a educação ambiental numa disciplina, isso, na verdade, vai contra as diretrizes, porque, na verdade, uma educação ambiental não é conceito pelo conceito, que é o que é trabalhado nas disciplinas, mas educação ambiental é uma discussão crítica, reflexiva, ampla, que deveria estar presente em todas as aulas, sejam nas disciplinas óbvias, como ciência, como também nas disciplinas de ciências humanas, filosofia, artes, que não é tão óbvio trabalhar a educação ambiental, que de fato se torna um desafio dialógico, dialético, de interação entre os pares, entre os professores, entre a comunidade escolar, entre a comunidade da escola, entre os pais, famílias de um modo geral. Então eu estou falando para vocês, e na verdade trazendo uma crítica a pensar numa educação ambiental restrita para uma educação ambiental que salta para um oceano de possibilidades, que seria uma educação ambiental transformadora, de transformação social, crítica, ou seja, que faz com que os nossos alunos pensem sobre isso e, na verdade, não se conscientizem, mas também, na verdade, se sintam sensibilizados por essas questões. E, por fim, uma educação daí calcada, uma educação ambiental, num diálogo com Paulo Freire. Quando a gente fala de uma educação ambiental crítica, nós estamos falando de uma educação ambiental que permite a emancipação do sujeito naquela cultura cristalizada que ele então vivia. Bom, por fim, então, acho que vale a pena a gente pensar nos desafios da educação ambiental em qualquer ambiente, que seria formar ou formatar uma população consciente dos problemas ambientais, não necessariamente que irá atuar na busca de soluções e transformações da realidade, mas pensar sobre tudo isso, e às vezes os problemas são micro, ou seja, começam dentro de casa. Afinal, ter acesso à informação ecologicamente correta não significa que esse aluno ou essa futura geração vai de fato ter atitudes ambientais desejáveis para um futuro.
E um importante também o que eu trago, que se a educação ambiental não permitir uma nova postura de mundo, uma nova cultura, né? Uma nova relação, assim como uma identidade, como o Alan traz, uma identidade cultural dos indivíduos com as questões que a elas são postas, isso não passará. Tudo isso que a gente faz em sala de aula, seja na universidade, na escola, não passa de um discurso romântico e totalmente utópico, ou seja, a Agenda 2030 vai ser apenas uma utopia, né? E isso perpassa a formação dos professores, porque os professores não são formados nessa concepção, e eles não são preparados, muitas das vezes, para trabalhar a educação ambiental dessa maneira nas suas práticas. Isso nos faz pensar que é importante, então, com a educação ambiental, incentivar o pensar e o refletir e promover, então, diálogos, né? Com isso, gente, para encerrar minha fala, eu trago o papel da escola neste processo, que também é fruto de um trabalho, de um artigo que eu publiquei na revista eletrônica do mestrado em Educação Ambiental, que está disponível em português, de livre acesso, sobre educação ambiental e consciência planetária, uma necessidade formativa. Então, qual seria o papel da escola nesse processo? É importante a gente pensar, primeiro, que o espaço escolar é para muitas crianças o primeiro lugar de contato real, gente, com boas práticas ambientais, porque muitas das vezes ela não vê isso, não tem esse tato, essa vivência na sua casa, né? A gente sabe muito bem disso, escolas de periferia, escolas de região de baixa renda e etc. Na verdade, essas crianças chegam na escola e a escola tem um papel transformador e emancipatório, porque vai ser lá o primeiro lugar que ela vai ter contato com essas ideias, com estas práticas reflexivas, críticas, que vão permitir ela pensar e se transformar. Então, na verdade, eu estou falando de conscientização e responsabilidade socioambiental, o que revela, então, a urgência do educador, o ecoeducador, para a cidadania, né, no sentido de atuar no e sobre o meio. Por fim, o que nós estamos falando, que a educação ambiental é algo a ser transmitido? Não, ela é algo a ser conquistado pelos alunos. E isso é uma dimensão muito interessante quando a gente pensa a educação ambiental como um construto do cidadão, né? A cidadania não é algo que é transmitido, é algo que é conquistado. E a educação faz parte dessa conquista. Bom, para fechar minhas ideias e para trazer, na verdade, uma visão para vocês, resgatando a encíclica, então, ela traz 7 bases que eu vou dialogar com outro autor, que seria a casa comum, a ecologia integral, tudo está interconectado, o ser humano como guardião da criação, as crises ecológicas e sua raiz humana, a conservação ecológica e uma visão muito interessante a gente discutir em sala de aula, que seria a nossa relação produção e consumo, ou seja, do consumismo a um novo estilo de vida. Curiosamente, esses 7 pilares dialogam com os 7 saberes necessários para a educação do futuro que o Edgar Morin, o teórico da complexidade, traz para a gente pensar o mundo e também a sala de aula, né? A cegueira do conhecimento, ou seja, o risco que nós temos do erro e da ilusão, ou seja, ensinar ciências é uma forma de superar as fake news, o princípio do conhecimento pertinente, ou seja, um conhecimento contextual, global, multidimensional e complexo, ensinar a condição humana, ou seja, situar o homem, essa criança, no universo e não separá-lo dele, ensinar a identidade terrena, enfrentar as incertezas que nós estamos vivenciando, ensinar a compreensão. E quando o Edgar Morin fala da compreensão, é essa empatia, a relação com o outro, na verdade, o sentir o que o outro sente, na verdade, se colocar no lugar, né, do outro. E, por fim, o 7º pilar, o 7º saber necessário, que aqui eu falo que não é um saber necessário para a educação do futuro, mas sim um saber ambiental, a ética do gênero humano, né? A cidadania através da democracia.
Bom, gente, é nesse sentido, então, que eu trago os desafios da educação ambiental, que seria sensibilizar as futuras gerações, incentivar o pensar da população em geral, ou seja, refletir e reconhecer as questões que têm nos levado para essa realidade que nós estamos vivenciando, essa pandemia. Ela deve também ser direcionada por uma cidadania ativa, de forma a considerar o sentimento de corresponsabilidade e de pertencimento que as pessoas possuem na superação dos problemas ambientais, ou seja, transformações necessárias para a educação ambiental, que ela seja numa prática diária de todo o tecido social sobre os nossos desafios, uma promoção de uma consciência ambiental ativa, ou seja, crítica e reflexiva. Gente, desculpa me estender, mas como o Alan fala, professor, educador, fala muito e, na verdade, é um tema vasto aí, é um tema que não se esgota em 40, 50 minutos, mas espero que as minhas reflexões tenham fomentado um pouco ou incomodado vocês a pensar. Muito obrigado, Zina, por essa oportunidade. Tiago, quero agradecer. Eu estou encantada também. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que ficou ouvindo você, eu tenho certeza que mexeu muito comigo, porque eu realmente, nós estamos acostumados, desculpe a minha ignorância, a realmente isso, é o dia da árvore, vamos todos para a pracinha plantar uma árvore. Inclusive na empresa que eu trabalho, todo ano plantar uma árvore na pracinha. E essa pracinha não enche nunca, porque é uma por ano. Como isso massageasse o nosso ego, né? Ou tirasse a nossa responsabilidade sobre tudo isso que nós estamos vivenciando. De fato, como o Alan colocou, nós somos agentes de transformação. Exato. E muitas das vezes, em sala de aula, nós perdemos a oportunidade, deixamos o trem passar, né, na estação, perdemos a oportunidade de ser de fato esse agente de transformação e não só como um depositor de informação, mas utilizar o saber que o aluno traz da casa dele como um elemento de transformação também, né? É importante de pensar isso. O aluno tem voz e tem voz ativa neste processo. Exatamente. E é como você disse, começa em casa. A gente precisa treinar esses pais também para essa educação em casa, essa importância de ou não jogar uma bituca de cigarro perto de uma manta, ou jogar uma garrafinha de cerveja, toma cerveja dirigindo, joga minha latinha para a janela. É essa consciência, eu vejo muitas crianças chamando a atenção dos pais em relação a isso. Então precisa começar também dos pais. Tiago, eu estou anotando aqui a minha escola ideal, já coloquei educação ambiental crítica, né? Já coloquei aqui como disciplina e realmente junta muito com o que o Alan falou. Falta muita coisa, tem tanta coisa boa que a gente pode ir além dos conteúdos comuns que a gente tem e a gente pode desenvolver pessoas críticas, conscientes em todos os sentidos. Muito bom mesmo. Obrigado. Fico feliz de ter despertado isso em você, espero que em todos que estão nos acompanhando. Como eu falei, eu falo demais e espero, na verdade, ter outras oportunidades para discutir e dialogar sobre este tema, que, como uma vez para o Instituto Agronelli e também para as outras conferências que eu trago, eu pergunto quanto tempo eu tenho para discursar, né? E as pessoas falam 1 hora. É suficiente? Eu falo sempre assim, se você me der 10 minutos, eu vou falar 10 minutos. Se você me der 1 hora, eu vou falar 1 hora. Se você me der um dia todo, eu vou falar um dia todo, né? Somos todos professores. O professor fala bastante. Vamos às perguntas aqui e os comentários. Já começaram uma ótima palestra. Obrigado, Eliane. Sim. Como você trabalharia em educação infantil, a educação ambiental, com o intuito de que eles se envolvam e multipliquem o que aprenderam? Bom, essa é uma pergunta interessante. Eu vou começar de trás para frente. Na verdade, eu vou pensar um pouco na educação do ensino médio e vou voltando. Por exemplo, uma característica que se perde ao longo do tempo
na educação seria o elemento da curiosidade na sala de aula. Por exemplo, as crianças têm o porquê das coisas e uma curiosidade praticamente inata do processo cognitivo delas, que se perde ao longo do tempo. Ou seja, trabalhar a educação ambiental no ensino médio, por exemplo, não é da mesma forma como trabalhar com crianças. Na educação ambiental no ensino médio, só para se alguém estiver pensando sobre isso ou depois vier alguma pergunta, eu costumo trabalhar muito com aquela perspectiva de trabalhar temas socioambientais a partir deles. Ou seja, ao invés de eu trabalhar um conceito, por exemplo, vamos falar de oxirredução. Eu sou professor de química, né? Vamos falar de oxirredução. Ao invés de eu falar para o aluno que nós vamos falar sobre oxirredução e trabalhar os conceitos, eu começo trazendo um contexto, uma ocorrência, por exemplo, que eu sei que perpassa o conceito de oxirredução. Mas a partir disso, um estudo de caso, por exemplo, um experimento, algo do gênero, ou seja, a partir de um tema mais amplo, eu começar a explorar os conceitos químicos, biológicos e, a partir do meu discurso, do meu diálogo, da minha retórica, resgatar questões socioambientais. Por exemplo, quando eu trago o porquê, por exemplo, o porquê disso está ocorrendo neste processo, neste fenômeno ou nesta ocorrência, onde ocorre, qual que é a ação do homem sobre nesta ocorrência, qual a implicação social de tudo isso, existe uma implicação econômica, se faz isso por quê? Já quando nós trabalhamos com as crianças, eu gosto muito de, a partir do elemento da curiosidade das crianças, ou seja, escutá-las. E a partir dessa escuta, identificar elementos que despertem a curiosidade, o estímulo e a motivação do porquê fazer aquilo. E eu acho que daí, ao trabalhar com criança, e claro, com adulto não se torna diferente, é demonstrar para ela que aquilo tem a sua importância, tem o seu significado e é relevante para alguma coisa. De certa forma, quando a gente fala de necessidades psicológicas básicas das crianças, nós estamos falando, na verdade, da competência dela desenvolver aquilo, mas também uma outra da autonomia, ou seja, de gerar autonomia, mas uma outra coisa que eu acho que é fundamental, a identidade, ou seja, o sentimento de pertencimento, de pertencer àquele processo de transformação, ela se sentir agente de transformação. Independente, eu não estou criticando o plantar a árvore, é importante sim, tá, gente? É importante ensinar a criança a separar o lixo, mas mais importante do que o ato de separar é fazer com que ela reflita sobre aquele ato, ela reflita sobre a implicação daquele ato. Então, não tem receita. Quando, na verdade, vocês me perguntam sobre isso, os documentos e a própria diretriz fala: educação ambiental não é disciplina, porque ela não é receita, ela não é prescritiva. Eu não estaria aqui para prescrever uma prática adequada ou ideal. Não, o contexto, os sujeitos vão me indicar qual é a prática, o caminho que eu devo tomar enquanto ecoeducador, enquanto educador planetário, para intervir neste meio. Então, desculpa assim, se eu não vou te dar uma resposta tão concreta, porque, na verdade, educação ambiental ela não tem uma prescrição correta. Ela não pode ser replicada aqui ou na China e vai ter um produto igual. Mas, na verdade, ela precede um fundamento reflexivo e crítico, que é isso que eu tentei passar para vocês. Com certeza. Aqui também o pessoal está perguntando se eles vão poder ter acesso ao material. Aproveito e falo para todos que nós vamos disponibilizar em outubro em forma de e-book com esses slides também, para que vocês consigam aí começar a refletir sobre suas práticas, porque uma pessoa até inclusive disse, né, que ela tem muita dificuldade nessas atividades interdisciplinares em sala de aula, né? É muito
né? Então, ele falou que você já respondeu, então, muito válido incentivar a reflexão, mas, acima de tudo, a ação. Falaram aqui, parabéns, ótimas reflexões, excelente palestra, muito esclarecedor, adoraram, Tiago, parabéns pela palestra, estão adorando, e aí disseram mesmo, né, que é verdade, temos que transformar o nosso conceito de futurista em práticas diárias. Prazeroso lhe ouvir, muito bom. Né? Obrigado, Bel. Eu só queria aproveitar, eu sei que o tempo está escasso, só Sim. dizer, quem quiser e tiver alguma dúvida ou quiser dialogar sobre, meu e-mail estava lá, mas é correia.ftm@gmail.com, meu telefone e também meu Instagram, correia.ftm, para quem quer conhecer meu trabalho, que tem conferências, palestras de várias naturezas aí. Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição de vocês. Uhum. Ana, tem alguma pergunta no WhatsApp? Não, Bel. Ou depois não, Joel. Ô, Bel, eu queria só fazer um comentário. Eu entendi a pergunta, né, da outra pessoa, né? Como o Tiago respondeu. Educação ambiental não tem uma receita pronta, mas eu entendo assim que como motivar, qual estratégia, né, que o professor pode utilizar para motivar, né, as crianças a ter essa reflexão e essa ação, né, na prática. Você, Tiago, assim, fala para a gente uma estratégia que você usa quando você vai começar um projeto, né, de educação ambiental, você enquanto professor. Olha, eu parto da pergunta, sempre. É trazer perguntas e inquietações. Eu acho que fazer com que os alunos... Na verdade, eu vou só voltar um pouco na fala do Alan, daí é sair da zona de conforto de fato, mas ampliar tudo isso, é fazer com que o aluno pergunte. A escola é lugar da dúvida, é lugar da pergunta, né? Existe até um autor que fala assim, a escola é o lugar da dúvida, da incerteza e da pergunta. A igreja é o lugar da crença. Ninguém vai à igreja para duvidar, mas vai à escola sim para duvidar. Então nós temos que ensinar as nossas crianças a perguntar. E talvez essa motivação parte da pergunta. Nós somos especialistas em dar respostas para perguntas que não foram feitas. Então, qual é a pergunta que o aluno quer fazer? O que motiva e o que mobiliza ele a querer compreender o mundo e se compreender também. Então, é aquilo que o Alan já falou. Não é só conhecer o mundo, mas é se conhecer. Isso é educação, isso é transformação. E só para quem perguntou aí, meu Instagram é correia.uftm, tá? Mas obrigado, Joel, pela contribuição. Eu quero encerrar. Eu queria escrever, porque eu senti uma coisa tão bacana, tinha alguma coisa de espiritualidade, como você disse, nada de religião, eu gostaria de ler para você. A maior sabedoria que um homem pode ter é ser genuinamente humilde. Ser inteligente é respeitar quem ainda não chegou lá. É saber que o caminho é longo e contínuo. E, acima de tudo, é transmitir todo o conhecimento adquirido com muita modéstia. É assim que você hoje... na sua apresentação, muito obrigada, tenho certeza todo mundo gostou, todo mundo amou, que você continue aí disseminando seus conhecimentos para mais pessoas, a gente possa divulgar isso para o Brasil todo, porque é isso que nós precisamos. Por mais Tiagos no mundo.